Poeta Hoffmann. Nascido na Prússia, de uma família de juristas, ele também se torna um jurista e atua na Corte de Apelações de Berlim. Foi escritor, compositor, poeta, desenhista, crítico musical, fez obras para o teatro, o que torna bastante difícil catalogar qual era a via principal de Hoffmann, mas o que sabemos com certeza é que ele tinha um lado artístico que pulsava muito forte. No âmbito da literatura, que é o que mais nos interessa aqui, os gêneros gótico e de fantasia realmente era a linha principal dele. No gênero fantasia, nós falamos como um realismo fantástico, pois o fantástico ou o maravilhoso é tudo aquilo que nos traz uma certa estranheza. A palavra estranha, usada por Freud em um dos seus artigos, traz justamente essa ambiguidade, algo que incomoda, algo também conhecido e íntimo, mas que está oculto. E justamente o fato de sair dessa ocultação e vir à tona, ser projetado, ser trazido à luz, é que faz disso algo fantástico, reconhecido como estranho. Já no gênero gótico, que tem bastante força na segunda metade do século XVIII, e nós precisamos lembrar que o conto Noturnos de Hoffmann ele é datado de 1817, tem também uma força muito maior e grandes autores e produções no século XIX, como Charles Dickens e Edgar Allan Poe. Outra característica importante do gênero gótico é que ele está ligado ao horror. E no caso de Hoffmann, é o horror e o romance. E é justamente isso que nós veremos no conto O Homem de Areia. Estranho no conto O Homem de Areia de Hoffmann pode ser uma carta trocada entre dois amigos, Nathanael e Lothar. Nathanael escreve a seu amigo dizendo algo que o deixa profundamente perturbado no local onde ele está, no atual momento, estudando. O que o deixa muito perturbado é justamente a abordagem de um homem que lhe quer vender a qualquer preço barômetros. E como ele recusa, este homem oferece óleos. Isso o deixa profundamente perturbado porque ele passa a lembrar da história da sua infância, que está ligada à morte do seu pai. E a um homem, a um personagem, um monstro chamado o Homem de Areia. Todas as noites, ou a grande parte das noites, a casa dos seus pais era visitada por um homem, e ele e os seus irmãos rapidamente eram levados ao quarto e eles tinham que dormir. Uma das coisas ditas a eles era que o Homem de Areia, assim como o Homem do Saco, iria buscá-los, se eles não dormissem. Mas ele não tinha muito medo, ele não entendia muito bem, até que uma servente da casa explica para ele a história do monstro, o Homem de Areia, que ele vinha buscar as crianças que não dormiam e jogavam areia nos olhos dela, esses olhos saíam sangrando e ele levava esses olhos para os seus filhos que viviam na lua. Até que um momento, Nathanael, criança, de tocaia em observação, percebe que na verdade o Homem de Areia, de que ele acreditava que frequentava a casa, era na verdade Copélios, um advogado que frequentava a família. Em uma dessas noites, o pai de Nathanael e Copélios tem uma discussão, uma explosão acontece que causa o falecimento do pai de Nathanael. Isso deixa marcas profundas nele. E essa lembrança mística e imagens que não são muito claras para ele permanecem ocultas, escondidas ali. Então, quando esse vendedor aparece vendendo óleos, perturba de tal maneira que ele escreve ao seu amigo para dizer essa perturbação a qual ele estava passando. O conto O Homem de Areia traz muitas simbologias. Meio-dia, meia-noite, fogo, lua, coruja, sol. Traz também misticismo e a alquimia, a presença da alquimia que permanece na época em si que a obra é escrita, ainda há uma certa prática da alquimia que vem desde a época medieval. Então nós temos também, dentre todo o discurso da obra, o lado da razão e do empirismo.
Clara, que é noiva de Natanael e irmã de Lotar, ela é responsável por trazer essa razão, essa sensatez. Mas ela também é alvo do machismo. Em uma das passagens, Clara acaba recebendo, por engano, uma carta de Natanael direcionada ao seu irmão e toma a liberdade de responder a ele, colocando um pouco de juízo em toda a turbulência e a confusão que ele estava passando. E em resposta, né, nesse caso de Natanael a Lotar, Natanael deixa bem claro ao seu amigo: você provavelmente deve ter ministrado aulas de lógica para que ela, a sua irmã, no caso Clara, aprendesse a ordenar e a distinguir informações muito bem. Então a gente percebe aí um machismo e uma visão, uma condição de mulher que não é nada agradável nos dias de hoje. No outro contraponto, o que nós temos é Olímpia, uma boneca de madeira, com o rosto de cera, com uma certa mecânica reproduzindo os movimentos de uma mulher, reproduzindo um humano em si, e que para Natanael é o exemplo ideal de mulher, pois ela só fala o que lhe é perguntado, ela não se distrai, ela presta atenção permanente, constante, ouvido sempre atento, olhos fixos nele. Ela é, à vista dele, o exemplo de mulher perfeita e ideal. Ela é uma tela em branco para as projeções de Natanael. E ela é o objeto, literalmente objeto, de amor de Natanael. Por outro lado, os outros homens, amedrontados com a situação de que eles talvez pudessem estar também com uma Olímpia, eles querem justamente ao contrário. Eles querem que as suas esposas, noivas e namoradas questionem, brigam, exponham de verdade a sua opinião, distraiam-se, bordem, cantem, assoviem, façam qualquer coisa para que eles tenham certeza que se trata de uma mulher e não de um boneco. Nessa relação, o que nós percebemos são os fatores de ambiguidade. Spallanzani, pai e criador de Olímpia, em relação ao pai falecido de Natanael. Copélios como Coppola. Coppola é um homem que está junto a Spallanzani e que ajuda na criação dessa boneca chamada Olímpia. E que Natanael tem certeza que se trata da mesma pessoa, e isso é o que o deixa mais perturbado. A razão e a loucura do próprio personagem principal. E nós chegamos num ponto importante que é o início, o meio dessa obra, que é o barômetro, né? O barômetro, o objeto que é vendido, ele justamente serve para medir a estabilidade, a sanidade de algo. Vender óleos, e nesse caso óculos, binóculos, é vender um objeto, é dar uma visão mais clara, mais próxima, objetiva e real de algo que não se tem uma percepção correta ou muito boa. Os olhos, como janelas da alma, eles também têm o seu fator apenas externo. Muitas vezes é necessário que esses olhos estejam fechados, muitas vezes é necessário ver internamente para que se realmente tenha uma percepção real das coisas. Nada muito diferente do que acontece no clássico Édipo, que ele precisa furar os olhos para que ele possa realmente ver o que acontecia à sua volta. Ele precisava dessa percepção de janela da alma sem aquilo que era externo e que por vezes turvou a sua visão. E assim retira a culpa. A torre, que é a parte final dessa obra, é representado pela própria figura do personagem principal, que é Natanael. Pois no interior da torre está Natanael com toda a sua loucura, com todo o seu disparate, completamente transtornado, porque lá do alto, com o seu binóculo, ele consegue ver Copélios. Vejam, externamente ele vê, julga e interpreta nitidamente algo que ele vê, mas que não necessariamente seja real. Porque existe o outro lado implícito, que é a própria emoção, as próprias
relações enraizadas nele. No auge da sua loucura, ele atenta contra a vida de Clara. Lembrem-se, Clara é aquela responsável pela razão e sensatez. Clara é salva da torre pelo seu irmão Lothar, que a tira daquele lugar. Ou seja, a razão e a sensatez de Natanael é retirada dele. No meio de toda aquela confusão interior, ele está no interior da torre, nessa confusão toda, ele não consegue encontrar outra solução a não ser lançar-se. E assim ele se atira dessa torre, tirando a própria vida. Coppelius ou Coppola, ele é o câncer, a ferida que está sempre ali e que cresce. Ele não aparece de maneira oculta, pela borda, ele aparece de frente. Ele é o que podemos chamar do barqueiro ou do porteiro, porque ele faz a passagem para o outro lado dos personagens. Ele se aproxima daqueles que têm um desejo além da conta, e ele utiliza o desejo dessas pessoas. Ele dá possibilidades para isso. E esse desejo é o que leva essas pessoas à morte, à loucura, o desequilíbrio. Ele estabelece essa ponte. E agora eu deixo para que vocês me respondam. O que é estranho?